Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do Bruno, Daniel. Eu sou o Matheus Tunucci, conhecido como Tunucci, e vou estar junto deles apresentando o SensidiaCast para falar um pouco sobre DevPortal. Daniel, quer se apresentar, pessoal? Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Repetindo aí o nosso patrocinador. Prazer estar com vocês aqui. Eu já participei de alguns eventos aqui pela Sensidia, falando um pouco sobre mercado de seguros, sobre a realidade de seguros, open insurance, esse tipo de coisa. E hoje eu vou ter aqui o prazer de conversar com o Bruno e com o Tunucci um pouco sobre a nossa solução de DevPortal, um case, vamos chamar assim, real, de como a nossa plataforma está evoluindo. Vamos me apresentar, né? Que eu acho que foi isso que você pediu, e eu falei um monte de coisa menos do que você pediu. Eu sou Daniel Rodrigues, eu sou responsável pela torre de Insurance Health, dentro da Sensidia, né? A gente adora termo em inglês, então saúde e seguros. E participei ativamente do processo de venda e de apoio à Sompo aí na adoção da solução Sensidia. E, Bruno, quem é você? Eu sou o Bruno, eu trabalho com TI há 21 anos, sou formado em Engenharia da Computação e sou gerente de arquitetura na Sompo. Trabalho aí com arquitetura aí faz algum tempo e parceiro da Sensidia nessa jornada, não só do DevPortal, mas nessa parte de disponibilizar os serviços da Sompo como APIs. Bacana. E segunda vez que a gente faz um programa junto, né? Já fizemos um café com eu preciso fazer uma cobrança aqui ao vivo. Eu vou querer uma IPA novamente. Essa aí é com certeza. Essa aí é e ele não recebeu. Eu não recebi, Você não recebeu? Caramba. Não, porque na Sensidia a gente tem algum problema com o nome. A gente tem Rafas, Daniéis e alguns nomes repetidos. Então, tem uma menina, que é a Daniela Rodrigues. Certo. Eu sou Daniel Rodrigues. Ela é do Rio. E a gente mora próximo. Ou seja, a minha IPA foi para casa dela. Foi para casa dela. Então... Ela se deu bem. Alguém ficou feliz. Vamos embora lá, então. Bruno, você pode dar um resumo para a gente? Um gostinho do que a gente vai falar aqui hoje sobre o DevPortal? Qual foi? A gente tem o seu material, quem não tiver acesso, procura aí. Tem uma pré-release sobre o DevPortal que o Bruno deu uma entrevista. Só que agora ele vai falar direto para a gente. Conta um pouquinho aí para a gente. A Sompo, ela fez recentemente, agora em março, o lançamento do Developers Portal. O Sompo Developers Portal é a nossa plataforma onde a gente disponibiliza os serviços e disponibiliza a documentação desses serviços para os desenvolvedores usarem as nossas APIs. Resumidamente é isso. Muito bom. A API, hoje em dia, ela faz parte da espinha dorsal da evolução tecnológica, né, no mundo. E é muito importante o DevPortal para interação com a comunidade, com desenvolvedores. Vocês tiveram uma escalada no uso dos desenvolvedores, mais desenvolvedores engajaram? Porque é recente, né? Fazem 3 meses. Sim, a gente teve um aumento bem significativo da quantidade de desenvolvedores que começou a usar as nossas APIs. A gente aumentou o número de desenvolvedores em 5 vezes. Assim. Então, esse novo lançamento do portal do desenvolvedor, porque assim, ele teve a ver com a estratégia da empresa, né? Não foi só... A gente não lançou um portal por lançar. A gente lançou um portal porque ele está alinhado à nova estratégia de ser a Sompo uma empresa plug and play. Então, assim, a ideia é essa e, consequentemente, a consequência foi gerar esse aumento aí do número de uso das APIs e o número de desenvolvedores que desenvolvem as chamadas das APIs. Deixa eu só fazer um comentário, Tunucci, que assim... Beleza, a Sompo está nessa jornada aí, parabéns aí por lançar em março. Valeu. A gente tem outros clientes que também usam o DevPortal. E assim, você falou aí de aumento de 5 vezes, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu nos clientes de seguro, que um desafio é que parceiros vão utilizar nosso DevPortal. Como ele vai saber utilizar, não digo nem DevPortal, peço desculpa, na verdade, como o parceiro vai fazer um negócio comigo. É isso que ele quer saber. O DevPortal é a ferramenta que facilita isso para ele. Então, a gente tem aí até um caso legal, compartilhando contigo, a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores antes, né? A gente tem uma outra seguradora cliente nossa que eles estão utilizando, conseguiram, sem nenhuma propaganda também, em menos de, se não me engano, 6 meses, mais do que, eu nem sei falar isso, 900 vezes mais, que teria que ser numeral, mas 900 vezes mais desenvolvedores sendo cadastrados para consumir o serviço dele. Então, realmente, hoje em dia, uma empresa que pensa como você, ser plug and play, vamos chamar assim, com APIs, não ter um DevPortal,
não é uma existência fácil, não vai ser uma jornada fácil. Eu acho que não é nenhuma opção nesse momento, né? Eu acho que, assim, vamos falar, o que é o Dev Portal, primeiro com foco no desenvolvedor. Ele é o lugar onde o desenvolvedor chega lá e fala assim, cara, aqui eu sei que são as informações oficiais do que eu uso, dos SDKs que eu uso, de como fazer autenticação, né? De tudo o que a empresa entende como o modelo dela de trabalho. Então, assim, o modelo dela, ela pode ou não ter um modelo canônico. No nosso caso, a gente tem um modelo, né, um modelo único que fala todas as APIs. Então, assim, a gente segue algumas regras do RESTful, por exemplo, a gente segue os verbos do RESTful, a gente tem padrões de response. Então, isso mostra o quê? Mostra que a Sompo é uma empresa organizada, que a Sompo está querendo crescer e disponibilizar os serviços de uma maneira muito mais profissional do que a gente vinha fazendo e, assim, num nível bem alto mesmo. Então, assim, mostra que a Sompo está ali na vanguarda. E aí mostra também a importância da identidade visual que a Sompo caprichou no Developers Portal deles. Como o Bruno falou no começo, o desenvolvedor, o parceiro que vai entrar, ele tem que sentir que ele está no ambiente oficial do parceiro dele. Então, a importância do trabalho que vocês fizeram também nessa personalização. Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil do cara achar as informações, né? Assim, o time de UX da Sompo, ele fez um trabalho bem legal ali para tornar fluida a jornada, né? Porque, assim, é uma jornada, de uma certa maneira, até meio longa para o cara conseguir usar o serviço, né? Tem certas regras, certas validações ali que precisam ser feitas. E, assim, esses processos, eles têm que estar declarados em algum lugar. E esse lugar é o Dev Portal. O Dev Portal é o lugar onde você fala assim, olha, cara, se eu precisar abrir um chamado no ITSM da Sompo, cara, tem que estar descrito isso em algum lugar, né? Então, assim, eu não vou ficar trocando essa informação por e-mail. É muito, assim, eu vou ter que pedir. Não, cara, acessa o Dev Portal, lá a informação está declarada, como que ele tem que fazer, quais processos ele tem que seguir e como ele vai poder usar os serviços da Sompo de uma maneira clara, objetiva e simples. A ideia é ser simples. Não onerar o time de desenvolvimento. Deixa Exato. o desenvolvedor desenvolver e quem precisa consumir, consuma de uma maneira fácil. Que vá até o desenvolvedor, mas que saiba um caminho, que saiba o processo. É outro ponto que a gente estava conversando, né? Que hoje um Dev Portal, ele tem esse apelo de Dev Portal, é para desenvolvedores. Mas cada vez mais a gente vê pessoas que não são desenvolvedores consumindo APIs, querendo saber como consumir API. E se não for limitado, Daniel Tonucci até comentou, né, que o Dev Portal da Sensidia suporta vídeo, suporta uma série de webcasts da vida para colocar lá, tipo, como consumir, o que é uma API. Você até estava comentando, né, Tonucci, a questão de ter vídeos educativos sobre o que é uma API, de como consumir a API e de como é essa bendita da jornada. Vai depender muito do público que essa empresa vai atender, né? No caso da Sompo com seguro corporate, é muito difícil alguém que não tem entendimento de TI querer conectar ali. Por que ele estará lá? Mas se você pensar numa empresa de varejo que vende, que tem um marketplace, faz total sentido você começar com coisas bem básicas. O que é uma API? O que são versionamentos de API? Então, isso vai de acordo com o público e como ele é totalmente customizável, é possível personalizar para que funcione dessa forma. Assim, ó, a gente começou a nossa jornada, né? Esse portal, esse lançamento do portal, ele começou primeiro com uma divulgação interna. Então, quando a gente começou essa divulgação interna, a gente mostrou para o negócio assim, olha, como que... para que serve o Developers Portal? Ele serve para quê? Para conectar os nossos parceiros, os nossos clientes aos serviços da Sompo. E o que você vai fazer? Você vai passar isso, deixar esse portal para o time de TI deles, para os desenvolvedores dele, terem acesso de uma maneira simples aos nossos serviços. E assim, o negócio ele entendeu tão bem ali, né, como funciona isso, que assim, acessar um Swagger, né, entrando um pouquinho mais técnico aqui, o Swagger ele é uma coisa bem simples de usar e bem simples de ele fazer um teste ali. Então, assim, ele entendeu bem assim, o que aquilo, qual era o serviço que estava sendo disponibilizado para o parceiro. Então, assim, é bem legal a integração do API Manager da Sensidia com o Dev Portal. Por quê? Porque ele torna essa integração simples e transparente. Então, assim, a partir do momento que você publica uma API, a gente vai ali, dá prova, entende que ela está ali com aqueles requisitos básicos, né, que nós entendemos tem um mínimo de qualidade para ficar disponível no Dev Portal. O
que significa esse nível de qualidade mínimo, né? Que todas as APIs estão seguindo o mesmo padrão de linguagem, exatamente, o modelo canônico, e que todos têm, no mínimo, os responses iguais, com os códigos de erros iguais, com umas mensagens padronizadas. Isso é bem importante para que os desenvolvedores eles entendam que se ele usar o produto A, usar o serviço A e passar para o serviço B, cara, é o mesmo idioma. Então, assim, isso é comportamento, o mesmo comportamento. É muito simples para isso. Mas, assim, a jornada para o negócio foi assim, cara, que legal, eu tô entendendo que o meu parceiro vai ter agora a opção de uma maneira autônoma, né? Porque assim, o conceito do Dev Portal é um conceito de autosserviço, né? Então, ele é um conceito de autosserviço do que o quê? O desenvolvedor entra lá, se cadastra, a gente aprova o cadastro do desenvolvedor. Aprovando o cadastro do desenvolvedor, ele consegue testar as APIs no sandbox ali, né? Usando Swagger, usando, sei lá, um Postman da vida, ou usando qualquer coisa para fazer. É algo simples, né? E a gente simplificou isso até disponibilizando ali o Postman para o cara conseguir baixar e fazer o teste de uma maneira mais fácil. A gente falou assim, cara, é assim que você usa. Então, assim, o Dev Portal, ele não é só a documentação da API, ele é muito mais do que a documentação. É a documentação, é o Swagger, é o Fluxo, é o HSM. O processo, como a gente estava falando. É o processo, exatamente. Se eu precisar criar alguma coisa, eu preciso ter um acesso, eu preciso liberar para um time, eu preciso... O que eu preciso fazer, e aí que a gente fala muito, né? É o termo que está na moda, a jornada. Qual a jornada que ele tem que percorrer para conseguir consumir tecnicamente aquela API? Uhum. E aí você falou um negócio que eu anotei aqui, deixa só eu pegar minha cola, que foi a APIificação, que é realmente pensar no negócio de seguros como uma API. Uhum. Como uma API representa o meu negócio. Ok, ele não é o meu negócio inteiro. Existe a jornada, mas existe pontos que você está chamando uma API. E aí você comentou com a gente, assim, eu vou te lembrar, que assim, o Dev Portal não foi uma coisa que o Bruno fez. Uhum. Tem todo um time aí envolvido. Eu acho que é legal você citar essas pessoas, que são pessoas que, pelo que você comentou com a gente no briefing que a gente fez anteriormente, são pessoas que agregaram muito valor, seja na visão de UX, seja na visão própria visão de negócio, de como colocar esses dados lá. Então, queria que você falasse um pouco desse engajamento dentro da Sompo que foi. Não, cara, foi realmente um trabalho em equipe ali, né? Assim, começou com a segurança da informação. Quando a gente começou a disponibilizar serviços, a primeira preocupação bate no time de segurança, né? Então, assim, foi bem importante mostrar assim, cara, os caras vão começar a testar ali. Aonde que o cara vai bater? Cara, o cara vai arrebentar que meu ambiente de dev que é. Não, cara, calma aí. A gente vai fazer isso num lugar controlado. A gente vai fazer isso num sandbox, que é um lugar em que o cara vai estar ali fazendo os testes de uma maneira com que ele não vai chegar na nossa infraestrutura de dev QA. Então, assim, o que é importante? É importante que o time de segurança da informação esteja comprado com isso, e foi bem importante isso. Outro ponto, né? Isso já incluiu o time de infraestrutura. Outro ponto, os times de sistemas que usam essas APIs, né? A gente tem alguns times de sistemas aí, né? Tem o time de back-office da Rejane, tem o time de front-office do Juliano, tem o time da Luciana que cuida de canais, né? Que cuida de UX, que fez essa parte dessa jornada, né? Eles entenderam assim, olha, cara, a nossa parte aqui é fazer o back-end. Então, assim, mas a gente aqui, o meu time faz a parte de canonizar e garantir que todo mundo fale a mesma língua e tenha o mesmo padrão. Então, assim, eles entenderam o quê? Que facilita a comunicação com os parceiros. Então, assim, eles estão deixando de responder ali por e-mail de uma maneira ali ad hoc a todos os questionamentos e estão passando ao quê? A usar o conceito do autosserviço, falando assim, cara, usa o que eu disponibilizei lá, porque ó, é golaço, aquilo ali vai funcionar, cara, já está em produção, legal, estabilizado. Se você seguir o que está ali, é sucesso. Isso tem que evangelizar a galera, né? Porque a partir do momento que usa o Dev Portal, a atualização vai estar, a nova versão da documentação vai estar sempre atualizada. Sim. Então não vai precisar mais avisar por e-mail, você consegue fazer o versionamento e a galera, quando for entrar, consegue ver a documentação atualizada para atualizar o lado deles também, né? Sim, sim. Essa estratégia aí de versionamento, né? De cada vez que um novo serviço
for disponibilizado, a gente vai lá, avisa todo mundo. Ó, cara, acabamos de lançar uma versão nova daquele serviço com novas possibilidades. Puta, é bem legal. Assim, aí a gente ali, o Dev Portal serve como esse ponto central de comunicação entre a Sompo e os nossos parceiros. Isso aí vale até não vou dizer um insight. A verdade é, eu tive um insight aqui agora para te compartilhar, que a Sensidia publica os seus produtos. A gente tem o nosso site de produto e a gente tem o nosso... Esqueci o nome agora. Você se lembra, Tunucci, quando a gente lança lá as 10 versões do termo? Esqueci o nome que a gente dá. Release Notes. Muito obrigado. Então, por quê? O Dev Portal, se o cara entrou, usou, aprendeu aquela API, a gente vai ter um número alto de acesso para consumir aquela primeira vez. Sim. Mas a cada novo release, o cara não fica acessando o nosso Dev Portal continuamente. Então, um insight que eu tive aqui, uma lição que a gente tem na Sensidia é exatamente usar o Press Release. O Dev Portal. Não. O de notificação. De quanto versão? Flexible. Não. A publicação que a gente faz, que é para falar o seguinte, o que mudou naquela versão? O Release Notes, que é tanto termo em inglês que o cérebro dá desconto no meu cabelo branco. Meus cabelos brancos não aparecem como o seu, mas aí rola uma inveja. Então, assim, o Release Notes, ele é uma ferramenta muito importante para quem está cadastrado no seu Dev Portal, saber, cara, mudou, vem ver. Porque não faz sentido, na minha opinião, você estarem lançando produto seguro. A gente não lança produto a cada 15 dias, a cada 20 dias. Então, se você não tem uma volatilidade de APIs, natural, cara, eu não vou ficar acessando o Dev Portal da Sompo todos os dias para ver se tem alguma mudança. Mas sim, eu preciso ser notificado. Aí eu estou falando da questão do Press Release, nossa senhora, do Release Notes, que é a nossa solução, como a gente divulga, por exemplo, na questão do OPIN, do Open Banking, quando tem uma mudança regulatória, a gente manda esse Release Note. Aí eu volto à pergunta. Fica a sugestão, mas aí eu fico a pergunta. Como vocês estão pensando, vocês não chegaram a pensar em como manter esse teu público de desenvolvedores engajados em consultar continuamente o seu Dev Portal? Vocês têm 3 meses, né? Ainda é um bebê, não dá para dizer ainda que não, queremos que todo mundo acesse todo dia. Por enquanto ainda está no hype do novo. Mas depois que deixar de ser o novo, vocês pensaram em alguma estratégia para manter esse desenvolvedor engajado, entrando ali, atuando? É como eu falei, a Sompo, ela está focando no segmento de corporate e a ideia é disponibilizar novos serviços ao longo aí dos próximos meses. A gente vai começar a disponibilizar novos serviços e eles, obviamente, vão estar no Dev Portal, né? Então, assim, quando a gente lançar um serviço novo, a gente vai disponibilizar esse serviço no Dev Portal. E disponibilizando aí no Dev Portal, vai ter um canal ali de comunicação. Porque é importante a gente entender que tem canais de comunicação diferentes para públicos diferentes. O corretor, acessa o portal do corretor. O segurado, acessa o portal do segurado. O site institucional, portal institucional, é um público mais geral. E o Dev Portal, o público são os desenvolvedores, né? Então, assim, a gente tem canais de comunicação diferentes para cada público que quer acessar. Então, assim, e todos eles vão ser avisados quando esses novos serviços forem lançados. E como o Bruno citou anteriormente, tem a interação ali entre o TI e negócio. Quando lançar novos produtos, com certeza a área de negócios vai estar super interessada em divulgar isso daí para os parceiros deles. E isso vai fomentar, com certeza eles vão comunicar a área de negócios, se medir fluxo ali de acesso, ali vai ter pico de acesso, com certeza. Boa ideia, e eu concordo contigo nesse ponto de vista, mas coloca essa visão. Pega, como eu costumo brincar, pega essa visão. Avalia com o teu time de JAX essa questão do Release Note. Legal. Porque é uma coisa que, às vezes, você vai ter N versões da API lá publicada e o teu desenvolvedor vai ficar, e a gente fala por experiência dos nossos clientes que consomem OPIN, cara, mas o que mudou da versão 1.13 para 1.15? O que eu posso ficar no 14? O OPIN é uma boa referência porque você tem que estar sempre na última, senão a SUSEP no regulatório. No regulatório, não tem opção. Mas quando você pensa em modelos de negócio, você pode dizer, cara, a partir da versão tal está deprecate, eu não vou aceitar mais. Sim. Ou a partir da versão tal, incluir um campo a mais que facilita, por alguma razão, o processo, simplifica o processo. Então, assim, fica essa reflexão. Sugestão. Eu queria só voltar um ponto que você falou de segurança, que isso aí realmente é um issue, né? Porque muita gente pensa, cara, vou colocar minhas APIs num Dev Portal e quem tiver cadastro, teoricamente, não vai ser uma pessoa idônea, não vai ser um desconhecido que vai estar acessando, você vai ter o mínimo do cadastro dele. Porém, qualquer um vai poder chamar a tua API.
Como é que vocês estão lidando com essa questão de volumetria? No caso da Sompo, a gente tem o acesso restrito ao Dev Portal. A gente não deixa, o cadastro não está aberto, o cadastro está fechado, ele precisa de uma aprovação. Então, Tem assim, o autocredenciamento, só que ele não é instantâneo. Não é Vai instantâneo. ter uma aprovação. Isso, precisa de uma aprovação. Porque exatamente para acontecer isso, para a gente não ter, pessoas aleatórias acessando, a gente procura entender quem são as pessoas ali que estão acessando o nosso ambiente. Mas fora isso, tem a questão também de quantidade de acesso. Como que a gente testa essa questão de quantidade de acesso? A gente tem um rate limit ali, né? Então, dentro dos planos, né, eu consigo estabelecer ali quantas chamadas cada um vai fazer. Então, assim, isso vai variar de acordo com o ambiente que aquele parceiro está e de acordo também com o nível de parceria com que esse cara tem com a Sompo. Então, assim, conforme ele vai evoluindo, vai colocando no ambiente de dev, depois vai para o ambiente de homologação e vai para o ambiente de produção, esse rate limit vai subindo aí e ele vai tendo mais liberdade para trabalhar isso. E, assim, essa jornada é uma jornada transparente, né? Então, assim, quando o cara vai promovendo de ambiente, a gente só vai subindo ali. Eu não tenho alterações por trás disso. Cara, é só... É que eu estou incomodado um pouco com o microfone, eu queria colocar meu braço aqui. Desculpa te interromper, mas pode continuar. Mas, assim, a ideia é que a jornada de promoção, ela faça testes integrados, foque nos testes integrados, foque no que realmente importa, né? Que é dar valor para o negócio e, enfim... Transparência, né? É por isso que eu fiz a pergunta. Ou seja, você está tirando benefícios da nossa solução. Sim, com certeza. Que é exatamente essa questão do planos, de criação de aplicação, planos. A gente pensa muito em monetizar a API. Num caso de seguros, eu não vejo tanta monetização como uma forma de trazer recursos, mas trazer parceiros. Ou seja, eu quero essa empresa, essa corretora, aí eu vou citar alguns nomes, Alper, Aon, as grandes corretoras. Esses parceiros... Cara, eu quero que eles testem a exaustão para eu poder conseguir saber como é que eu estou. Outra coisa é um cara pequeno que quer, mas que eu também não quero deixar de ter um espaço para ele. E aí eu consigo se der 1.000 acessos, 2.000 acessos, 3.000 chamadas de API dia para um teste, para um ambiente de sandbox. Eu acho que é super saudável, até para a gente ver, cara, qual é o apetite desse parceiro. Eu acho isso bem legal. Uma coisa que a gente não tinha comentado, mas vocês já estão fazendo algum cruzamento em vias de pensar nisso, usar o nosso... Analytics para cruzar e avaliar essas chamadas que estão vindo do Dev Portal? A gente usa bastante o Analytics, principalmente com a questão de entender quais são os access tokens, né? Quem são as pessoas que estão utilizando, quem são os parceiros que estão utilizando e como, assim, quem está utilizando mais, quem está utilizando menos, a gente usa muito nesse sentido. A gente não faz uma ligação tanto com o Dev Portal, mas a nossa ideia é fechar isso por parceiro, né? Então, porque assim, o Dev Portal eu estou num nível mais de desenvolvedor, enquanto no nível do API Manager eu consigo vários colocar... desenvolvedores para uma empresa. Isso, eu tenho no app que está ali dentro, eu posso ter vários desenvolvedores que estão dentro daquele app ali dentro, né? Então, assim, vai um cara grande, ele tem um time maior, um fornecedor pequeno tem um time menor, com normalmente 1 para 1. Então, normalmente é assim que a gente trabalha com as métricas. Porque aí o outro insight de outros cases dos nossos parceiros. Olhar para o Analytics para saber ficar de olho, gerar alertas, aí já entra um pouco no Flexible Action, que é como está funcionando as APIs de Sandbox. Ele está tomando erro? Ele está encontrando dificuldade? E através dos alertas ficar monitorando isso, saber, cara... Ser proativo. Uma coisa, de novo, não é que a gente não vai dar importância para o pequeno, mas tomar um erro no ambiente de sandbox, a gente tem que tomar uma Alper, tomar um erro, a gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, velocidade de manter o nível de excelência com o cliente. Então, tipo assim, cara, você está testando, eu estou preocupado daqui, vi que você está tomando erro, o que está acontecendo? Será que é um erro de chamada? Será que... Aí entra um pouco no nosso outro serviço, eu acho que vocês não têm ainda, que eu me lembre, que é o DX, que é exatamente a gente fazer esse papel para você. Tipo, cara, não onera o teu time de desenvolvimento olhando esse tipo de métrica. Deixa que a gente fique olhando para vocês e a gente monitora o teu parceiro e te dá relatórios da saúde deles. Muitos clientes começam a fazer, não, eu vou fazer dentro de casa. No segundo modelo de maturidade, fala, cara, o volume de parceiros que eu estou tendo está ficando inadministrável, está me custando muito ter uma célula aqui dentro para olhar para esses parceiros. Vamos dar... Cara, vou externalizar isso. Cara,
a gente faz esse serviço para vocês. Então, é uma coisa que, com o tempo, a gente começa a gerar esses relatórios para vocês e começa a ter uma visibilidade melhor de como está essa parceria. Então, mais um insight aí para vocês, que é manter o teu parceiro estável no teu ambiente. Daniel mostrando o lado dele comercial, tá a flor da pele. Exatamente, não tem como não ser, né? Você queria ver mais uma pergunta, Nuti, você me fala deixa eu ver aqui. Não, acho que ele poderia falar, aí dando uma dica, né, para quem vai começar a utilizar o DevPortal, quais são as melhores práticas que você recomenda e com a experiência que vocês passaram. Teve algumas coisas que eu já repeti aqui algumas vezes que, obviamente, eu vou falar com boas práticas, mas assim, eu até gostaria de explicar do comecinho, né? O que a gente... Vamos falar assim de microserviços em relação... Cara, eu acho que se você começa fazendo ali um quick start, dando para o seu time de desenvolvedores ali um padrão para ser seguido, ele é o melhor começo. Porque eu tenho o meu legado que eu vou ter que conviver com ele. Cara, todo mundo vai ter que conviver com legado, assim, cara... Entrou em produção é legado. Cara, exatamente. Não tem como. Mas os novos, seria legal você começar fazendo ele direcionado para os novos padrões que você pretende manter dali para frente. Eu, como arquitetura, eu sempre tenho que pregar padrões e ficar pegando ali no pé dos times de sistemas de infraestrutura para seguir os padrões que a gente define, né? Então, assim, eu recomendo começar por ali. Você ter padrões estabelecidos, claros e documentados de como o cara vai criar um novo serviço. Por ali. Tá, beleza. Depois que o cara criou isso, depois que ele tem ali um modelo a ser seguido, que ele sabe como vai publicar a API, como vai ser isso dentro do CI/CD, como isso vai ser publicado dentro da Sensidia, eu tenho que aí fazer a alteração do meu legado. Uma coisa bem legal que a Sensidia faz, né? A gente aprendeu aí com os times de desenvolvedores da Sensidia que passaram aí, né, nesses projetos com a SOMP, né? A gente teve alguns. Assim, dá para fazer o quê? Eu consigo transformar um SOMP em REST. Uma coisa bem importante. Eu consigo transformar uma API que está numa linguagem do sistema para uma linguagem padrão, né? Que é o tal do modelo canônico. Então, assim, eu consigo fazer isso tudo dentro da plataforma da Sensidia. O cara que está lá fora, ele só vai ver a coisa bonita, né? Ele vai ver a API com modelinho padrão e aqui dentro a gente está fazendo ali os deparas de nome de campo, né? Então, assim, os meus legados, eles têm a policy em português com 10 campos. Ele tem policy em inglês com 15 campos. Então, eu tenho diferenças ali. Então, o papel desse modelo canônico é o quê? Equalizar todo mundo no mesmo idioma, tá? Então, assim, o primeiro passo é você dar um padrão a ser seguido ali para frente. O segundo passo é você tentar ao máximo padronizar esse legadão que a gente tem aí, né? Somos uma empresa aí que já está há 50 anos aqui no Brasil, mais de 50 anos, né? E o terceiro passo é o quê? É garantir o mínimo de qualidade. Como eu falei, cara, você tem que ter, por exemplo, códigos de response que sejam mínimos ali, né? 404, que é o mais famoso, 500. Então, assim, 103, cara... 401, cara, se você não tiver um mínimo, vai ficar uma jornada ali que a experiência do desenvolvedor não vai ser tão legal, né? Então, assim, a experiência dele de usar as APIs da SOMP, ela tem que ser boa, tem que ser fluida, tem que ser, cara, profissional, tem que ser de alto nível. A ideia é essa. O cara tem um alto nível. O cara olhar e falar assim, cara, consumir essa API aqui, zero de problema. Zero de problema. Fui lá, peguei o Postman, pum, 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 usei, acabei. É isso. Uma jornada fluida. Muito legal. Mas aí vem uma outra pergunta em cima dessa. Quando a gente olha para o modelo de negócio, a tua percepção é que o negócio entendeu essa visão de valor que a TI está entregando, que é essa padronização? Cara, assim, foi muito, muito surpreendente o quanto o negócio entendeu. A Sompo tem um processo interno chamado... tipo uma jornada interna chamada Chega Mais Sompo, né? Então, aí abraço pro time de RH e marketing que cuida do Chega Mais Sompo. A gente fez um Chega Mais explicando o que era o DevPortal. Então, antes de lançar, a gente chegou, mostrou para a companhia, assim, como a gente pretendia trabalhar. Porque, assim, a gente vende seguros, beleza? A gente não é uma empresa de TI. Então, a gente tem que... TI é meio. A gente tem que mostrar para eles, assim, ó, cara, como que eles vão se beneficiar disso. Esse era o objetivo. Cara, quando a gente fez essa explicação, cara, o negócio foi
muito, muito positivo. A resposta do negócio foi muito positiva. Assim, foi tão positiva que a gente ainda não tinha nem feito ainda o press release, a gente estava... ainda não tinha divulgado nas redes sociais, mas o time de negócio internamente já tinha falado com os parceiros e a gente já começou a perceber os primeiros cadastros ali dentro. Então, assim, foi muito positivo. Foi muito legal mesmo. Então, assim, o time de negócio da Sompo respondeu, cara, da melhor maneira possível. É um desafio APIficar as pessoas e passar esse conceito que muitas pessoas olham para a API ainda, infelizmente, é um termo de TI. Está quebrando esse paradigma. Eu vejo que o que era antes 90% TI, hoje já está 50-50. Eu acho que hoje o negócio entende o que é pensar numa API e, principalmente isso, o valor de acelerar o negócio. Você não vou parar para desfazer o meu legado. Eu continuo com o meu legado, mas eu entrego uma coisa diferenciada para o mercado. Eu agrego valor para o negócio. E eu tenho tempo, nós TI, de fazermos esse refactor, de parar e falar assim, beleza, agora o mercado trabalha com a minha excelência, mas agora dentro de casa eu tenho que ter tempo de ajustar e fazer a excelência, buscar a excelência, essa padronização, essa normatização que é tão importante para a gente poder... A gente que é de tecnologia, eu me incluo, quanto mais padronizado, mais fácil para te dar manutenção. E assim, a tecnologia ela mudou muito nos últimos anos, né? Exato. Então, assim, algumas coisas que não tem... mostraram como fazer integrações funcionam para os leigos, né? Você consegue conectar a TV num app do YouTube, você consegue conectar, sei lá, Alexa no Spotify, no Deezer, você consegue, né? Então, você mostra que aquilo ali são integrações. Quando você chega para o negócio e explica, cara, é algo parecido com isso que eu vou fazer, né? Ali tem API também. Ali tem API também, exatamente. Por trás dos panos tem API também, mas você mostra para o negócio, cara, o que você está fazendo é isso. É ligar o parceiro na Sompo. Cara, acabou. Ficou muito mais fácil do negócio entender, porque as tecnologias hoje fazem integrações, né? Televisão, celular... Tudo é integrável, né, tudo Bruno? tudo. Você consegue explicar muito mais fácil que a API, Isso. não é mais um bicho de 7 cabeças. Não é. Há 10 anos atrás, para explicar o que era API para minha mãe, era um sofrimento. Hoje em dia ela entende e beleza. Então a área de negócios entendeu e com certeza surgirão demandas vindas a partir da área de negócio para o Dev Porto. Cara, toda a estratégia ela é baseada no negócio, né? A Sompo ser plugável, né? A Sompo ser uma empresa plug and play cara, negócio. Né? O TI é só o meio que vai fazer isso. E aí eu vou entrar um pouquinho no nosso produto. Eu queria te fazer uma pergunta, que é como foi a tua experiência usar o nosso Dev Porto? Assim, no sentido de você e teu time, óbvio, você não vai fazer tudo sozinho, você tem gente trabalhando contigo, como foi esse dia a dia de entrar lá, configurar, colocar? O que você achou? Qual foi a tua experiência de uso da nossa solução? Tá, então, assim, eu vou contar a jornada toda de uma maneira bem resumida. A gente começou a parceria com a Sensidia, né? A gente migrou a plataforma anterior para a Sensidia e quando a gente migrou a plataforma de APIs para a Sensidia fez a primeira versão do Dev Portal. A primeira versão do Dev Portal, ela foi focada no Open Insurance, que foi um dos motivadores, né, da gente entrar, fazer essa parceria com a Sensidia. E o segundo focou no que a gente tinha de maior volume, o serviço que a gente tinha de maior volume, que na época eram serviços do varejo. Há um tempo atrás, a Sompo mudou o foco para o corporate. Então, o novo portal refletiu essa mudança. Essa nova mudança, esse novo approach foi construído pelo time da Sompo. A primeira versão foi o time da Sensidia, com a Sompo ali por trás, mas não. Essa versão foi a Sompo usando o Dev Portal, né, a solução de Dev Portal sozinho. Né? Para falar a verdade, sim, a Sensidia teve um papel praticamente zero, assim, né? Só tirando uma dúvida ou outra pontual. Né? O time da Sompo, ele começou com um time de UX, a gente fez uma jornada. Depois que a gente fez uma jornada, a gente escolheu ali os textos, fez tudo em parceria ali com o time de marketing para a gente estar aderente aos padrões da Sompo, né? Nós demos um pouquinho de sorte, né? Foi bem na alteração do logo da Sompo, foi quando lançou o Dev Portal, né? A gente deu bastante sorte ali de não fazer essa mudança com o portal recém-lançado. Mas o próximo passo foi o quê? Foi depois de ter essa jornada de UX, ter todo o conteúdo ali voltado para o corporate definido, aí a gente alterou o portal e, cara, foi
pra gente, assim, foi muito simples. Muito simples. Cara, não tem desenvolvimento, né? Você não faz código ali, uma coisa outra com CSS, uma coisa outra visual ali, mas assim, cara, só usar a ferramenta. Então foi fluido. Eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente fala, aí voltando ao lado do vendedor, a gente sempre comenta que não é o nosso foco fazer lock-in de tecnologia, não é fazer lock-in de conhecimento, não é fazer lock-in nenhum com o cliente. Nosso objetivo é fazer o teu negócio voar, como diz a nossa missão. Então, eu fico feliz de saber isso, um testemunho aí de um cliente que passou agora pela dor, porque algumas pessoas perguntam, Daniel, cara, eu vou fazer usando a tua ferramenta de Dev Portal. Se amanhã eu quiser usar um outro CMS da vida para fazer meu portal, cara, você vai tirar, tem as APIs para você chamar direto, fazer a integração. Na nossa solução já vem nativo. Essa é a vantagem. Mas que bom que vocês conseguiram fazer sozinho e não criaram o famoso lock-in com a gente. Até mesmo, né, Dani? A galera pergunta, mas qualquer alteração que eu vou fazer no DevPort, eu tenho que contratar o serviço de vocês. Saiu uma atualização de logotipo, que nem vocês passaram recente. Eu tenho que contratar um touchpoint, umas horas de desenvolvimento de vocês? Não. Seu time pode entrar no DevPort e mexer, como foi o caso da Sompo, que fez do zero. Exatamente. Beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nem vou fazer essa pergunta. Eu queria te fazer a pergunta de, tipo, se teu time é sênior, júnior ou pleno. Mas eu acho que não vale, porque eu não estou a fim de desmerecer ninguém do teu time. Eu acho que muito mais do que qual o perfil deles vocês conseguiram se resolver internamente. Sim. E se na tua percepção foi sem dor, parênteses para você, telespectador. Eu já fiz um café com um especialista, com o Bruno, que ele bateu na gente. Na gente sem sede. Ele vai lembrar disso. E isso é por mais um motivo para que a gente chamou o Bruno aqui, porque a gente sempre tem essa transparência. Assim, a nossa relação comercial de parceria nos dá essa liberdade. Eu sinto essa liberdade, tipo assim, você bate na gente quando tem que bater, elogia quando tem que elogiar. E não é porque a gente está aqui gravando no estúdio que você não vai dizer se tivesse doído, tenho certeza. E pede cerveja quando tem que pedir, né? Exatamente, exatamente. Você quer fazer alguma pergunta, Lúcio, da listinha? Não, pode seguir. Uma pergunta que é meio tendenciosa, que existe alguma iniciativa, ou vocês pensam em ter alguma relação com comunidades de desenvolvimento? Como vocês estão focados, você falou no seguro corporate, eu não vejo, minha opinião, eu não vejo muito vocês fazendo uma parceria com uma comunidade de Java, uma parceria, não faz, acho que, muito sentido. A gente tem algumas seguradoras que, quando pensam em varejo, no nosso portfólio, que eles falam, não, eu preciso dessa comunidade. Por quê? O corretor, muitas vezes, é muito pequeno. E eu quero que ele venda, mas eu quero também que ele me chame por API. Só que você não vai pegar um corretor de Quiprocó do Norte, não sei da onde, do interior, que é ele ou um pastinha, ou ele mais 5 pessoas para desenvolver um site para ele. E aí, quando a gente tem a comunidade preparada, a gente pode falar, essa comunidade está preparada, ela está preparada para construir solução para vocês usando os produtos da minha seguradora. Existe alguma ideia desse? Quando a gente pensa em corporate, eu acho que não, mas eu tenho que colocar a pergunta que estava no nosso... Não, a gente pensa da seguinte maneira, olha, a gente quer sim se aproximar de insurtechs, a gente quer. Então, como que é a nossa estratégia para se aproximar de uma insurtech? É disponibilizar o serviço de uma maneira clara e objetiva para eles. Então, é isso, a gente pretende fazer o quê? E isso aconteceu com o lançamento, né, do nosso portal. A gente começou a dar mais insumos para insurtechs pensarem como utilizar os nossos serviços. Então, assim, a gente não está no nosso roadmap agora fazer hackathons ou coisas do tipo, mas está no nosso roadmap disponibilizar mais serviços para dar mais possibilidades para as insurtechs usarem e pensarem junto com a Sompo, né? Cara, como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar o meu serviço? Talvez eles tenham insights que a gente não teve e aí faz a ligação, né, entre o que eu tenho com o que eu posso ter no futuro. Eles podem ter insights, podem ter, sei lá, uma visão diferenciada aí do que a Sompo disponibiliza de serviço. Você tira a barreira de entrada, né? Ele consegue entrar lá, ver quais são os produtos. Se colocasse tal coisa, então você consegue deixar muito mais palpável para uma insurtech, por exemplo, os produtos da Sompo no modo geral. E até para um cara que quer, por exemplo, propor algo ou estimar algo, né? Fica muito mais fácil de estimar algo olhando o que a gente já tem. Puta, não, eu já sei o que o cara tem ali, eu consigo fazer, se tiver uma construção, vai ser uma construção do meu lado aqui, disso, daquilo. Então, assim, o cara vai conseguir ter uma noção de tempo e esforço ali. Eu volto um pouco na hora do vendedor, quando eu falei do DX,
Que isso é uma coisa que a gente percebe. Quando a gente tem um time, eu estou falando do DX, da nossa proposta de valor, porém, pode ser o teu time. E deve ser o teu time. Que faça análise. Cara, esse mercado, eles têm que se sentir, esses parceiros, confortáveis para te sugerir ideias. Sim. Para te dizer, cara, você tem uma API que vende dessa maneira. Se você ajustar para fizer mais isso aqui, vai agregar esse valor. Então, você começa a ter pessoas pensando no teu negócio fora do teu negócio. Ele abre o canal de comunicação, né? Porque, assim, Abre o a legal ele abre esse canal de comunicação porque, assim, né, vamos dizer, um parceiro... O comercial com o comercial, normalmente, eles se falam bastante, né? Então, assim... um pouquinho. o comercial das duas empresas se falam bastante, mas, assim, o time de TI... Né? Cara, eu fui desenvolvedor durante muitos anos. Cara, o desenvolvedor, ele é mais introspectivo, ele é um cara que não gosta de ficar entrando em contato com... Normalmente, ele gosta de entrar lá, ver a documentação, entender, faz o dele e acabou. Então, quando ele vê esse canal aberto, ele consegue o quê? Mandar uma mensagem pra gente e chegar na gente... Aquilo ali, olha, cara, e se a gente fizesse de uma outra maneira? Então, assim, é muito importante isso. Porque, como eu falei, os comerciais, eles já tinham um canal de comunicação aberto. Agora, com o DevPortal, os times de TI têm esse canal aberto. Ficou muito mais fácil de chegar na gente as requisições de como a gente deveria... A troca se troca mais chica. E muito mais. o linguajar comercial é um e o linguajar técnico é outro. Eu acho que vai ser muito mais direto no técnico, né? Exato. Vai direto ao ponto e vai conseguir sair do outro lado de uma forma bem mais ágil. É o famoso... eu não estou falando com o meu parceiro, eu estou falando com o desenvolvedor. Sim. É um desenvolvedor falando com o desenvolvedor. É uma linguagem muito mais técnica do que propriamente uma linguagem de valor do negócio. Cara, se você fizer isso aqui vai agilizar em tanto tempo. Vai ser mais performático. Não é a visão... Gostei da colocação, eu falei de uma forma mais comercial, mas você colocou bem, que é a visão do desenvolvedor. Como ele vai... Como é que, de repente, a gente está achando que está com um modelo canônico fantástico. Vai chegar um desenvolvedor recém-formado que vai trazer uma ideia mirabolante que, caraca, a gente nunca pensou nisso, porque a gente acaba meio que cauterizando, né? A verdade é essa. A gente vive aquele dia a dia técnico, a gente acaba repetindo o mesmo de sempre. Mas quando vem uma pessoa com uma cabeça de fora que não está... Com outro olhar, né? Exatamente. Traz uma oxigenação. Por isso que eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de comunidade, quando eu falei aqui comunidade de desenvolvedores, foi nesse sentido, de ter pessoas que não estão ligadas ao seu negócio te ajudando a pensar no seu negócio. Sim. Sim. Colaborando, né? E assim, ó, o legal é que também a gente consegue entregando valor de uma maneira assim bem progressiva, né? A gente vai aumentando os nossos serviços, tudo que a gente desenvolve, a gente começou a trabalhar orientado a processo. Foi uma das mudanças que a gente começou a praticar. E essa mudança fez com que toda vez que a gente disponibilizasse um serviço, esse serviço ficasse disponível para todo mundo. Cara, assim, essa mudança de mindset, né, tanto do negócio quanto de TI, cara, foi assim um ganho fenomenal, né? Então, assim, às vezes o importante é olhar de uma maneira diferente, ter um mindset diferente e querer também implementar mudanças, né? Normalmente a gente tá confortável ali, né, da nossa cadeirinha, não quer mudar, mas quando chega outras pessoas provocando mudança, aí a coisa vai. Isso é bem legal. Uma coisa que a gente percebe, a gente tem alguns cases nesse cenário que é... Você quer mais água, Bruno? Aqui, ó, tenho aqui, valeu. O que a gente percebeu? Os clientes, às vezes, têm DevPortals. Eles têm uma plataforma, eles têm alguma coisa para dar para o cliente, só que não é integrada, como você falou. Você publica e já está no ar. Você acaba de codificar, acabou de testar. Está redondo? Publica em sandbox para o cara poder já consumir. E aí a gente cai naquilo que eu falei anteriormente, no descrédito, que não tem nada novo, não está evoluindo. Ou, cara, o tempo que o cara falou que vai lançar um release, ele está testando e não tem visibilidade. Hoje, com o DevPortal, não sei se vocês chegaram a implementar, não me lembro. Eu olhei, mas eu não me lembro agora. É poder ter, por exemplo, roadmap. Você poder ter, cara, eu estou trabalhando nisso, e na hora que você vai evoluindo, está em desenvolvimento, você não publica a API, mas você vai atualizando a documentação para dizer, estou evoluindo, daqui a pouco vai sair para você aí uma versão nova. A gente trabalha da seguinte maneira, cara, a gente faz versionamento de APIs e cada nova versão, ela mostra ali a evolução do que modificou. A gente não tem, assim, normalmente empresas que trabalham com open source, elas têm um roadmap declarado, né? Não só empresas que trabalham com open source, mas
empresas de TI no geral, eles têm aquele ciclo de vida do produto, enfim, a gente ainda não está nesse nível de maturidade, a gente está trabalhando para chegar lá, né? Mas assim, a gente com certeza vai disponibilizar novos produtos nos próximos meses aí, né? Então assim, a gente vai Então vem novidade por aí. Vem novidade por aí, com certeza. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Agora eu vou pegar minha cola, porque as principais curiosidades que eu tinha, a gente já sanou. Uhum. Agora eu vou pegar aqui as curiosidades que o time lá da Sensília pediu para eu te perguntar. Tá bom. Principalmente nosso time que cuida do Dev Portal, né? Vocês estão indo aí com um novo produto. Uhum. Eu sei a resposta, mas eu quero que você diga. Hoje vocês estão praticamente dedicados com Sensidia, vocês não têm outro gateway publicando APIs na Sompo? Não, o Sensidia é o nosso único API gateway. Ele é o cara que centraliza toda a comunicação. Para você entrar dentro da Sompo, você tem que passar ali pelo API gateway. Ele é o responsável pela camada de segurança ali dos nossos serviços. Ele é o cara... É a porta de entrada para os nossos serviços. Né? Por que eu estou te fazendo essa pergunta que o pessoal pediu para eu te perguntar? Que estamos em vias aí de lançar... Quer dizer, foi lançado agora no Apix. Obrigado pela presença. Valeu. A gente está lançando agora o Multi-Gateway. O nosso Dev Portal Multi-Gateway. Exatamente porque tem cliente, não é o caso da Sompo, que tem múltiplos gateways de APIs. Às vezes é uma empresa multinacional que tem uma determinação que vem global, só que eles precisam ter um gateway mais ágil, mais flexível, eles acabam colocando a gente como um gateway de borda para tratar das questões nacionais, questões mais específicas. Só que eles têm os dois. E aí eles falam, nossa, como é que eu vou ter um Dev Portal único? Então a gente está entrando com uma solução agora, o nosso Dev Portal, você vai ter uma nova atualização, e aí eu te digo de passagem, com praticamente zero esforço de ajuste, porque tem que deploy, tem que ajustar algumas coisas. Ótima notícia, hein? Não. Ó, o meu time vai cobrar vocês, que é zero de mudança. Hein? Pode cobrar o Daniel. Eu vou cobrar o meu xará que tá ali, ali fora. É verdade, o Bruno. O outro Bruno. Porque isso é uma dor no mercado. Você colocar o seu desenvolvedor para olhar um Dev Portal e depois outro Dev Portal. Isso para vocês já nasceram com um Dev Portal integrado? Não vou dizer nem nasceram, porque eu não me lembro se vocês tinham um Dev Portal anterior. A gente tinha da ferramenta anterior. Tinha, mas era subutilizada, né? Ele tinha uma visão, assim, bem diferente. Cada um, como eu falei, né? Cada um falava um idioma, praticamente a API refletia o que era aquele sistema, né? O que aquela ferramenta que estava por trás. Ou seja, não passava uma uniformidade, né? Então, assim, ele refletia bem o momento da empresa. Não, e aí, nesse ponto que a gente fala, ter um Dev Portal multi-gate, às vezes você padroniza no novo. É a mesma estratégia do desenvolvimento. Você vai ter, deixa o meu legado funcionando, que assim, tem gente que tem um horror a legado. Legado é problema. Não, legado traz dinheiro. Faz parte, você só tem que o legado é aonde entra o dinheiro, cara. O legado, sem o legado, a gente não estaria ali gerando valor, cara. Assim, o legado a gente vai conviver com ele, a gente tem que propor melhorias e tem que estar sempre atualizando ali as versões de sistema operacional para deixar tudo do jeito que o time de segurança gosta e o time de infra gosta. Tudo atualizado na última versão. Aí já é o preço a se pagar por isso, mas vamos lá. É a famosa balança. Sim. Eu quero o que eu tenho que atualizar, o que eu não tenho. O que é core, o que não é core. E aí, mesma coisa para o Dev Portal. O que entrega valor e o que não entrega valor. E o que está gerando risco e o que não está gerando risco de não ser atualizado. Sim. Por isso que a palavra legado é um termo que eu, particularmente, não gosto como as pessoas associam, que geralmente legado é coisa velha. Até porque eu estou chegando lá, né? Então, legado não é coisa velha, legado é o que está em produção, está trazendo dinheiro. E isso, às vezes, você não precisa mudar agora. E aí, quando a gente olha para um Dev Portal, é front, é exposição. Aí fica complexo você falar, cara, eu não posso ter um negócio de 10, 15 anos que não integra, que não tem uma linguagem padronizada, modelo canônico, não ter um valor agregado para o desenvolvedor, que não é a linguagem do desenvolvedor agora. Era a linguagem do desenvolvedor há 10, 15 anos atrás, quando eu programava. Eram padrões antigos, era um outro mindset, né? Exato. E aí onde você chega com o Dev Portal, que é real-time, que o nosso é real-time, você consegue mudar a documentação em tempo real, tipo, você acabou de gerar API, mudou a versão, com a documentação dela, você já está publicando ela atualizada. Isso gera credibilidade e você gera engajamento, na minha opinião, junto ao teu time de desenvolvimento interno. A tua área de negócio interno nem tanto, porque eles não vão entender o que está naquele swag, mesmo que eles corram atrás. Ainda é uma linguagem muito mais voltada para o time de desenvolvimento, mas o teu parceiro, que é o cara que você quer que consuma aquele serviço, ele vai conseguir entender e vai te dar
o devido reconhecimento. Então, a pergunta que eu tinha que fazer era reafirmar isso que eu falei. Hoje em dia, felizmente, nós não temos outro concorrente lá dentro. A Sensidia é a grande parceira da Sompo, mas quando você pensar na nova versão do DevPortal, ele vai ficar mais simples. É assim, ó, a gente tem que ser, falar o que aconteceu e falar a verdade, né? Quando a gente publicou o DevPortal, né, a gente pensou em um monte de coisa, cara, mas você nunca consegue pensar em 100% dos casos. Ah, não tem dos como, ainda casos mais para parceiros. Né? Não, assim, uma das coisas que aconteceu foi exatamente relacionado ao que a funcionalidade que o Daniel falou, né? Quando a gente publicou um novo serviço, a documentação real-time, foi lá e refletiu. A hora que ela foi lá, refletiu, a galera que estava usando através do DevPortal começou a ter erro. E aí a gente recebeu as mensagens de erro, começou, não, isso aqui não está funcionando. Calma, não está funcionando. Claro que está funcionando. Até 5 minutos. Tava funcionando. Aí a gente foi ver, tinha essa questão. Então a gente teve que fazer um ajuste processual dentro da ferramenta da Sensidia para refletir esses dois mundos, né? Na verdade, esse novo modelo de trabalho, né? Então a gente teve que fazer essa pequena correção aí, atualizamos o nosso processo, né? Tá vendo? Mandando um recado para minha chefe ali, eu consegui arrumar isso daí rapidamente, né? A gente teve esse pequeno probleminha ali, mas agora a gente entendeu, cara, um novo modelo de trabalho. Cara, uma coisa positiva que é refletir a documentação em tempo real causou um problema. Então, é só saber trabalhar. E aí, com o assunto que vocês falaram, que 100% das APIs passam pela Sensidia, eu fiquei com uma dúvida. Se vocês estão pensando em utilizar o DevPortal também internamente, para o próprio time da Sompo consumir para as integrações internas. Como que a gente trabalha em relação a isso, né? Tem uma diferença entre as APIs que eu exponho no DevPortal, que são externas, para as APIs que o time da Sompo pode consumir. O time da Sompo ele tem, obviamente, muito mais opções, porque ele tem serviços que só fazem sentido ser interno. E a gente tem um perfil diferente para esse cara, que é esse perfil interno, que ele vê mais APIs, as APIs internas, em que ele vê mais documentações, ou seja, ele vê mais páginas do que o cara que está externo. Então, assim, por exemplo, o cara que está interno, ele consegue ver, por exemplo, serviços que são exclusivos para o time da Sompo, nosso AD, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa que não faz sentido ser exposto externamente. Exatamente. Isso a gente vê também bastante, né, Tonucci? Clientes que têm 2 DevPortal. O Public DevPortal e o Internal DevPortal. Um voltado para desenvolvedores internos, a comunidade interna, e o outro para a comunidade externa. E acaba sendo uma dinâmica bem interessante, que acaba acontecendo um pouco daquilo que você falou. O processo muda, a jornada de desenvolvimento muda, Sim. A jornada de consumo das APIs muda. A gente está acostumado em um dado momento, estanque. Essa API não vai mudar. Quando mudar, vão fazer uma mega publicação. Sim. E agora, com o DevPortal publicando de forma contínua, integrado no CI/CD... A demanda de negócios para atualização. Não, e fora que, assim, né, antigamente, quando tinha uma mudança, né, de uma API, né, cara, era um projeto inteiro que começava com negócio, cara, era uma coisa mega grande. Cara, agora a gente consegue ser mais dinâmico, né? A gente consegue simplesmente deixar na versão, sei lá, 2, o cara que está em produção atual, lancei uma versão 3, fala assim, cara, se quiser usar a versão 3, cara, usa a versão 3. Eu não vou deixar a versão 2 não vai parar de funcionar. A 2 continua funcionando, a 3 está com a documentação atualizada, exatamente. Você vai ter tais ganhos, e assim, muda se quiser. Você quer atualizar, atualiza. Você não quer atualizar, cara, fica do jeito que tá e tá tudo bem. E tá tudo certo. E aí a gente consegue, assim, ir disponibilizando serviços novos sem impactar o que já está em produção. É um grande desafio se manter up-to-date. Sim. Voltamos ao legado. Mas ter essa flexibilidade e, principalmente, que é o que eu vejo, a gestão do que versão cada parceiro está utilizando, como eu consigo controlar isso, eu acho que isso é um facilitador que o DevPortal traz, que você consegue. Só que a primeira vez acontece situações desse tipo, que tanto, eu não vou falar dessa maneira, que parece que eu estou rasgando seda para cima da gente, mas aí gera-se uma nova mudança cultural que a gente, às vezes, não está preparado, que é impossível pensar em tudo. Eu costumo brincar que a gente tem que pensar 90%
pensar em 80-20. Os 20 que vão parar tudo e os 80 que eu vou ter que conviver e vou resolvendo conforme vão acontecendo. Sim, com certeza. Não dá para tratar tudo. Não dá para tratar tudo e tem que ter sempre um end of life ali, né? Porque se a gente não tiver setar um end of life para um serviço, cara, assim, a gente vai ficar ali, a conta vai começar a não fechar mais, né? Exatamente. E aí, caminhando aqui para o nosso trechinho final, uma pergunta que eu queria te fazer é: se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, entre não ter, sendo 0 a pior, não ter um DevPortal, não ter uma solução, não ter uma plataforma de publicação de APIs, e a 10, a melhor forma possível que você imagina, você colocaria a solução hoje que você tem de DevPortal numa escala de quanto? Entre 0 e a melhor forma que você imagina uma documentação atualizada? Olha assim, ó, eu não vejo como uma empresa não ter um DevPortal. Cara, não tem, essa opção não existe, porque se ele não tem um DevPortal, ele não tem comunicação com os desenvolvedores. Como eu falei anteriormente, eu tenho canais de comunicação diferentes e um dos canais, o canal de comunicação com os desenvolvedores, com o time de TI, é o DevPortal. Então, assim, cara, eu não vejo mais como opcional. Eu acho que é obrigatório. Agora a gente já chegou no nível que ter um DevPortal é obrigatório. Então, assim, cara, eu vejo que de 0 a 10 é 10 de obrigatório a ter um DevPortal. Até porque não ser conectável, não ser plugável, não ser plug and play, hoje em dia é bem complicado. Assim, a não ser que você trabalhe com software embarcado, cara, o resto todo mundo está conectado, né? Então, assim, é difícil pensar numa solução hoje que não por design, criada para se conectar e falar fechado com no outras, ecossistema, né? Cara, não, ainda existem ecossistemas fechados. Mas eu concordo com o Bruno que hoje em dia... Nicho, né? É nicho, mas é nicho do nicho do nicho. E mesmo os nichos hoje em dia estão... Que é o outro segmento que eu atuo, que é de saúde, tem nicho. É extremamente nichado. A gente tem aí 5, 6 soluções de mercado que dominam o mercado de saúde. Mas mesmo elas estão falando API. Não dá para você pensar hoje numa máquina que faz análise de sangue, que vai integrar com um laudo de uma DASA da vida, algum Fleury, um grande laboratório, não mais falar por API. Então... E como é que está? Onde está a documentação dessa API? Como é que eu vou pegar esse laudo que saiu daqui e levar para lá? Ou uma vistoria, que a gente está vendo aí cada vez mais o mundo, na nossa vidinha, está todo mundo aqui guardadinho no celular, mas nossa vida está ali dentro daquele celular, tirar foto do carro. Eu renovei meu seguro, praticamente comprei um seguro novo sem ter que falar com o corretor. Tudo via API da seguradora. Então, a gente está vindo aí o Open Insurance nessa proposta, não vou nem dizer nessa realidade, mas é uma proposta. Então, realmente, um DevPortal hoje, na minha visão, não ter um DevPortal, você não consegue pensar no mundo conectado, integrado, sem um DevPortal. Sim. A gente foi obrigado pelo regulatório a ter o DevPortal para o Open Insurance, mas, assim, tirando essa questão de ser obrigado pelo regulatório, a gente já fazia conexão com os parceiros. Eu falei, a Sompo é uma empresa que tem 50 anos e a gente já fazia troca de arquivos, a gente sempre foi ligado a outros parceiros. A gente só fez o quê? Mudou a maneira de fazer algo que a gente já fazia. Atualizou, exatamente. Tornou mais ágil, mais simples, mais direto. Eu discuto muito isso com alguns CIOs de seguro, exatamente esse termo, que é aproveita o Open Insurance para fazer algumas coisas que você precisa. Exemplo, o DevPortal. Cara, você vai ter que ter um DevPortal dessas APIs. E as tuas outras APIs? Por que você não coloca dentro de um DevPortal? Já agrega esse valor, utiliza... Porque assim, você vai ter que torrar um dinheiro para fazer esse DevPortal para atender o regulatório. Por que você não usa para outras coisas e ganha mais dinheiro? Eu acho que isso é uma das estratégias. Você quer fazer alguma pergunta? Agora que ele está indo para o final, ele já contou uma história da atualização da documentação que parou. Teve mais alguma, talvez, de negócios ou algo que vocês internos sentiram? Esse foi o ponto mais crítico ali que a gente já passou, mas assim, o resto da jornada foi bem tranquilo. Assim, o resto da jornada foi muito positiva. Eu acho que, assim, vocês são testemunha que eles estão tentando me vender serviços aqui o tempo todo, né? A gente só fez usando os serviços que a gente já tinha contratado, né? O API Manager e o DevPortal, né? Então, assim, eles são bem integrados e, assim, pra gente foi muito fácil modificar a maneira de trabalho. A gente só, cara, alterou a estratégia da empresa, a gente alterou a estratégia
do DevPortal. Alterou a estratégia de trabalhar com APIs. Assim, e alterar a estratégia de trabalhar com APIs, né, de fazer essa espécie, né, não vou dizer um BFF, porque não necessariamente é feito por um front, mas assim, de mudar a estratégia como expor as APIs, foi muito fácil fazer isso no API Gateway da Sensidia. Né? A API Gateway da Sensidia tem algumas ferramentas ali que eu acho bem interessantes ali, né, de... citei rate limit, citei a questão de ambientes ali que você seta O sandbox. quais ambientes você pode acessar. Cara, então assim, são facilitadores que, assim, para o desenvolvedor é ouro aquilo ali. O que é bom, você não precisa da gente para fazer. Exatamente, não precisa de vocês pra fazer. Eu só estou te ofertando coisas que vai melhorar a tua vida. Vai simplificar, mas aí a gente discute em outro contexto. Mas se você tivesse que deixar um recado... Foi a mesma pergunta que eu te fiz na época do Open Insurance. Se você tivesse que deixar um pensamento para o pessoal que está pensando em ter um DevPortal, que está pensando se eu crio ou não crio um DevPortal, qual seria a sua recomendação? Eu sei que você já respondeu um pouco na resposta anterior de que não tem como ser plug and play se você não tiver um ambiente que as pessoas consigam ser auto-service na questão do que eu tenho de portfólio de APIs, mas que pensamento? Por que eu estou fazendo essa pergunta, Bruno? Porque você comentou uma coisa que eu achei super interessante. O envolvimento da área de negócio quando olha para a API. Porque quem precisa do DevPortal é o desenvolvedor. Mas a gente sabe que se o negócio não comprar que TI faça isso, é um desafio muito grande a TI bancar uma ação desse porte para engajar parceiros por conta própria. Aí eu queria saber a tua opinião. Antes, rapidinho, só que quem já é parceiro da Sensidia já tem o DevPortal, não precisa adquirir, às vezes só é subutilizado. Legal. Então vamos lá. Eu acho que o DevPortal ele tem que estar atrelado à estratégia da empresa. Eu acho que assim, isso assim, você tem que pensar nele de acordo com a estratégia. Eu acho que tudo de TI você tem que pensar de acordo com a estratégia, mas o DevPortal, por ser comunicação, isso é muito latente. Ele tem que refletir o que é a empresa hoje. Cara, o que nós somos hoje? Nós somos uma empresa focada no segmento de corporate, líder no transporte. Cara, está aumentando ali a nossa capilaridade em outros serviços. Então, assim, é isso que a Sompo está focando. Então, o DevPortal reflete isso. Ele tem que refletir o que é a empresa. Eu acho que você, quando vai criar esse DevPortal, você tem que criar ele com um foco no negócio. Aconteceu uma situação que era assim, uma pessoa, quando eu fiz essa apresentação lá no Chega Mais, ela falou, pô, então antigamente a gente mandava um PDF para o parceiro, né? Porque era o negócio que fazia a comunicação, mandava o PDF do parceiro do serviço, de como integrar por troca de arquivo ou por web service, né? Ele falou assim, agora eu só preciso mandar o link do DevPortal. Eu falei, agora você só precisa mandar o link do DevPortal. O cara falou, pô, facilitou muito a minha vida, eu faço isso pelo WhatsApp. Então, assim, foi um dos feedbacks que eu tomei quando a gente apresentou isso para o negócio. Isso foi, cara, fenomenal. O cara, ele já entendeu o seguinte, cara, eu não vou ter que mais ficar ali, manda o PDF, manda para cá, fala com a TI, fica aquela papo maluco por e-mail, aqueles e-mails que se perdem. Não, cara, agora você só manda o link e ali ele tem um canal de comunicação aberto e podendo utilizar sem onerar o time de TI. Você vê que a área de negócio gosta quando eu vou fazer pelo Zap. Acabou, não tem que mexer em mais nada. Que a gente até brinca, né? A gente tem algumas ferramentas de comunicação dentro de casa, dentro da Sensidia, só que a grande ferramenta da área de sales ainda é o WhatsApp, que acaba sendo mais fácil para falar com todo mundo. E quando você traz recursos que o cara utiliza essa tecnologia, você enfatiza a ferramenta principal de trabalho dele, você agaria colaboradores, agaria patrocinadores da tua iniciativa. Mas eu concordo com a tua resposta, Bruno, não que me coubesse concordar ou discordar, mas muito mais dessa visão de que o DevPortal é para o desenvolvedor, mas ele tem que estar olhando para a estratégia do negócio, mas falando a língua do desenvolvedor. Não adianta também fazer um DevPortal falando uma língua de negotiation que o cara não vai entender nada, um mega complexo do que é uma cotação, o que é uma... E o segurez é difícil, né? Eu apanhei. Segurez é difícil. Apanhei quando comecei nesse mercado, mas é uma barreira. É uma barreira a ser vencida. E assim, se coloca no lugar do desenvolvedor, que tem ainda toda a sua bagagem tecnológica e tem que ainda absorver todo esse conhecimento do mercado de seguro. Quando ele encontra alguma tecnologia, alguma forma de... eu tenho que falar com aquela seguradora para fazer a cotação
e tecnicamente vem a explicação, sem esquentar tanto a cabeça. Você tem que informar uma apólice, você tem que informar um ramo, seja lá o que for, mas o Swagger está aqui e ele está autoexplicativo. Acabou. Agora eu entendi o que... Eu não sei nem o que é ramo, eu tenho que mandar o ramo e ele é dessa natureza. Mas ele sabe o que ele tem que fazer, né? Do ponto de vista técnico ali, né? Ele não tem dúvidas do ponto de vista técnico de como chamar aquele serviço. Aí o cara... Ele vai. Ele vai. Já fiz a pergunta de integração. Eu acho que a minha última pergunta, que foi o destaque. E uma última frase, Bruno. O que você gostaria aí de deixar de... Se você pudesse sintetizar tudo o nosso bate-papo aqui em uma frase ou em uma palavra, não sei, haja poder de síntese. Em uma palavra, deve por são duas. É verdade, são duas. O que seria que você falaria para o pessoal? Não deixe... Bom, eu não vou te induzir a dar a tua frase. Olha, falando da Sensidia, a Sensidia é uma parceira muito importante aqui para a Sompo, a gente já está aí há alguns anos. Eu acho que é difícil ter um player nacional que nem a Sensidia com tecnologias ali de ponta, estando com paz ali, que é tão relevante, cara. Eu acho que facilitou muito a nossa vida e, assim, eu acho que é isso, é simplificar. Deixa a Sompo ser protagonista e não fica dependendo da Sensidia. Eu acho que é isso. A gente consegue simplificar a nossa vida e ser protagonista do nosso negócio. Eu acho que é isso. Perfeito. Ótimo. Queria agradecer aos ouvintes por todo mundo ouvir, assistir também no YouTube. Agradecer ao Bruno por mais uma vez topar a interação com a Sensidia, a segunda vez. Quem sabe ano que vem a gente faz uma Pix junto. Legal. Muito obrigado também, Daniel. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado pelo seu tempo. Valeu. E essa conversa é sempre enriquecedora. Eu acho que a gente... Sempre que a gente já conversa, a gente tem essa troca, é sempre interessante, é sempre um bate-bola interessante. E, como o Tunucci falou, obrigado pela sua paciência em ter ouvido a gente. Desculpa aí se a gente falou alguma besteira muito grande, galera, mas a ideia aqui é trazer uma visão para vocês de como a Sensidia pode ajudar vocês e muito mais a gente falar do que a gente pode fazer é ouvir o que os nossos parceiros como estão utilizando a gente. E eu queria agradecer também ao time de TI da Sompo, né? Daniel, que é o head de TI, a Eli, os meus pares aí, Bueno, Juliano, Regiane, Luciana, todo mundo que está trabalhando aí para disponibilizar cada vez mais opções para o negócio vender e para a gente continuar a ser essa empresa desse tamanho. Ótimo. E lembrando, pessoal, que tem outros episódios do Sensidia Cast disponíveis nas plataformas do Spotify, YouTube e Deezer. Muito obrigado. Obrigado pela participação, todos. Valeu.